Este é o João Pedro, o maior especialista do Brasil em geração de renda na internet. É o único que já transformou a vida de mais de 30 mil alunos. Encare uma realidade para a crise não te derrubar. Você precisa ganhar mais dinheiro. Conheça o passo a passo simples e garantido para faturar online pelo menos de 100 a 500 reais por dia de forma quase automática. Clique agora no link na descrição do vídeo para transformar sua vida e começar a lucrar hoje mesmo. Nem ele, Robinho, nem o Santos precisavam disso. Primeiro, o Robinho já está com 36 anos. Ele está naquela fase de pouquíssimo tempo pela frente de carreira. No último clube onde ele jogou lá, o Istambul Başakşehir, ele já estava nessa pegada. Inclusive, eu transmiti um jogo da Liga Europa, que ele entrou aos 45 do segundo tempo, um pouco acima do peso, sem fazer muita coisa. Ele é aquele jogador que está ali, tá, conhecido, experiente, mas que não agregava para o time. Eu, sinceramente... Ok, o Santos está perdendo o Soteldo, pode ser que ele desse ali alguma coisa, mas eu me lembro da última passagem dele pelo Atlético Mineiro, foi muito ruim. Né? Ele saiu por baixo, saiu sem conseguir jogar bem do Atlético Mineiro. Então não vejo mais o Robinho como um jogador a essa altura que possa fazer a diferença. Para ele também, porque para a sorte dele, ele foi um jogador que jogou nos grandes clubes do futebol mundial. Né? Ele começou no Santos, ele jogou no Real Madrid, ele jogou e foi recebido no Real Madrid com a camisa 10, jogou no Manchester City, jogou no Milan e tantos clubes por aí. Com certeza fez um belo pé de meia, não precisa de mais, 6 meses, 1 ano de contrato com o Santos para ter uma vida tranquila, desde que ele tenha sido, né, inteligente para guardar o bom dinheiro que com certeza ele ganhou. Então, para quê? Expor a si próprio, expor a sua imagem e da maneira como foi, né? Porque o Santos sabia de tudo isso. Óbvio que o Santos sabia de tudo isso. E ele vai e empurra a goela abaixo da sociedade, achando que é isso mesmo. Eu vou fazer que se dane todo mundo. E aí o legal, e eu acho que tem um aspecto positivo na história, é a reação da sociedade. E aí tem a participação da imprensa, mas tem a mobilização também dos torcedores, das redes sociais, e a participação dos patrocinadores, que foi decisiva na história. Né? Tenho certeza que se não fossem os patrocinadores, o contrato seguiria e eles pisariam em cima de toda a opinião pública, que não é 100% da população, porque hoje a gente vive um país dividido, tudo vira dualidade, né? Tudo é você tá de um lado ou tá do outro, ou você segue fulano ou você segue cicrano, e não é assim o mundo. Mas eu acho que foi uma vitória da parcela da população que tem um pouco de empatia, que tem um pouco de sensibilidade, que preza um pouco, né, pela questão das mulheres, que é importantíssima, porque está viva no dia a dia. E a simbologia da contratação era muito ruim. Era péssima. A idolatria, né, a situação de você passar por cima do respeito, por tudo. Ah, mas ele não foi julgado em segunda instância. Gente, o Rodrigo citou o caso do Jean, né? Me parece, a última informação que eu tive em relação ao Jean é que a mulher dele tinha tirado a acusação contra ele, por isso ele seguiu livre. Não sei como é que ficou a coisa, o andamento disso lá nos Estados Unidos. Mas a questão do Robinho é muito além da do Jean, porque do Jean foi uma situação, parou ali. A do Robinho houve uma acusação, houve uma investigação, houve um julgamento, houve uma condenação com sentença. Ah, tem recurso. Ok, tem recurso. Cabe recurso. Mas tudo isso já é suficiente para colocá-lo numa situação incômoda para todos. E aqui o futebol usa isso como exemplo. Então, qual é o exemplo que não usa isso? Não? O futebol serve como exemplo para a sociedade. É óbvio que sim. Ah, mas eu não quero que seja assim. Tem o ônus e tem o bônus. O ônus do futebol é esse. Sim, você tem responsabilidades com a opinião pública. Quantas crianças seguem o Santos? Quantos hoje já adolescentes, jovens adultos, foram fãs do Robinho e vão achar que tudo é normal? Não, isso aí é besteira, estão falando besteira lá e tal. A menina guardou o vestido, ela quer indenização e tal, distorcendo. Gente, será que as pessoas que julgaram na Itália não tiveram nenhum subsídio para chegar a essa condenação? Independente das transcrições que foram divulgadas hoje, ou ontem. Então, essa questão realmente é muito complicada, mas eu acho que no final das contas, fica ao lado positivo
de que houve uma reação, que a sociedade se revoltou e obteve algum sucesso, mesmo que não tenha sido definitivo, porque, como você disse, foi uma suspensão e não um rompimento do contrato. Esperar para ver qual vai ser o próximo capítulo dessa história. Ô, João. Muito bem, quero ouvir também a opinião do Mano e do Savoia, mas o Flavinho chamou. Diga, Flavinho. Não, é bem rápido, só para aproveitar o gancho do que o Eugênio disse, essa coisa da reação da sociedade, é verdade, embora a gente muitas vezes pareça estar caminhando a passos largos para a Idade Média, há uma evolução em relação a um caso similar que aconteceu em 1987, 4 jogadores do Grêmio, Henrique, Fernando, Eduardo e o Cuca, jovenzinhos, foram acusados de estuprar uma menina de 13 anos na Suíça, foram condenados, ficaram 28 dias presos. E quando o Eugênio fala de reação da sociedade, quando eles chegaram a Porto Alegre, João, em 1987, eles foram recebidos como heróis. As pessoas, as torcidas do Grêmio e do Inter, eles eram jogadores do Grêmio, foram recebê-los, e o tratamento que a imprensa gaúcha deu na época é abominável. Eles foram chamados de doces devassos. Pelo menos nisso, a nossa sociedade evoluiu um pouquinho. O Cuca eu não sei não, porque o Cuca deu declarações, desculpa, João. O Cuca defendeu a contratação do Robinho. Ele tem esse passado que o Flavinho tão bem citou, e pouca gente está falando, até porque faz muito tempo, pouca gente lembrava. Eu não era jornalista quando aconteceu esse episódio, mas ele disse assim que agora na hora para falar desse tema do Robinho, citou ele como exemplo, é uma pessoa maravilhosa, exemplo de jogador, sempre foi corretíssimo em todas as atitudes. Então o Cuca é um dos caras que passaram pano pro Robinho, aprovou, abraçou o Robinho, né? Isso, e a gente não estava nem discutindo ainda esse tema do passado espinhoso do Cuca, né? Se talvez fosse um outro treinador, uma outra pessoa, talvez não abraçasse e passasse tanto pano no Robinho como o Cuca fez.